Querido amigo e amiga, quero dar as boas-vindas ao nosso canal. Eu sou o pastor Álvaro Lopes. No nosso canal você vai encontrar um conjunto de pregações e meditações da Palavra de Deus. Desde já quero lhe convidar a se inscrever no nosso canal, deixe o seu like nas suas visualizações e ative o sininho para que seja avisado pelo YouTube quando nós postamos novos vídeos. Quero também lhe convidar a compartilhar as suas visualizações com os seus amigos, de modo a podermos levar a Palavra de Deus cada vez mais longe. Obrigado. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 15, livro de Deuteronômio capítulo 15, versículo 12. E diz assim a palavra do Senhor: quando o teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o deixarás ir livre. Quando o deixares ir livre, não o despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. E lembrar-te-ás que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, porquanto hoje te ordeno isso. Porém, se ele te disser: não sairei de ti, porquanto te amo, a ti e à tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha à porta, e teu servo será para sempre, e também será a tua serva. Não seja duro aos teus olhos quando despedir o liberto de ti, pois 6 anos te serviu, em equivalência à metade do salário de um jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Amém? Este texto que nós acabamos de ler, que já tínhamos meditado sobre ele na semana passada, ele fala acerca da lei com que o Senhor regulamentou o modelo e o sistema de escravatura em Israel. Como nós dissemos na semana passada, Deus nunca foi da vontade de Deus que um judeu fosse escravo de outro judeu. Isso não era permitido em Israel. Deus sempre preservou a liberdade do ser humano. O homem nasce livre e é para viver livre. É assim que é a vontade de Deus. A escravatura ela é uma invenção humana. Então, para Israel, Deus não queria que esse modelo social vigorasse. Porém, Deus criou uma exceção, na qual um judeu podia, excepcionalmente, servir outro judeu como um escravo. E isso poderia ser, por exemplo, para o pagamento de uma dívida. Se um judeu, uma família judia, se endividasse para com outro judeu e não tivesse como pagar, o Senhor permitia, excepcionalmente, que essa pessoa ela pudesse trabalhar para outra pessoa, para o seu credor, sob a forma de escravatura. Porém, como nós dissemos na semana passada, o modelo de escravatura de Israel ele era bem diferente daquilo que era praticado pelos outros povos. Nós sabemos que um escravo é uma pessoa sem direitos, é uma pessoa que não recebe salário, ele vive para receber o mais elementar da vida, que é o seu sustento diário. Não tem direito a mais nada além disso. Mas em Israel não era assim. A pessoa podia realmente ir trabalhar como escravo para outro judeu, porém essa escravatura tinha regras. A primeira que nós dissemos é que essa escravatura ela tinha um tempo limite. Não poderia exceder 6 anos. 6 anos ele podia trabalhar como escravo, porém no 7º ano ele obrigatoriamente tinha que ser liberto. Não podia ser escravo para sempre. Esta é uma grande diferença em relação ao modelo de escravatura tradicional. Nasce escravo, vai morrer escravo. Em Israel não era assim. 6 anos era o tempo limite. No 7º ano, o senhor, o credor, obrigatoriamente ele tinha que libertar aquele escravo e tinha que o deixar ir embora. Era assim o modelo de escravatura em Israel. Além disso, um escravo em Israel ele recebia salário. Ele recebia metade do salário de um jornaleiro, de um camponês. Ou seja, ele ficava trabalhando durante 6 anos para aquele senhor, pagando a sua dívida com o seu trabalho, porém era-lhe creditado um valor, mensalmente estava sendo creditado um valor que era o equivalente à metade do salário de um camponês. E esse valor era-lhe creditado. Ao fim de 6 anos, aquele senhor, aquele credor, ele tinha que fazer as contas, ver quanto aquele homem tinha direito a receber, e ele tinha que lhe pagar esse valor. Porém, o Senhor ainda estipulava uma outra regra. O Senhor não tinha que pagar somente o valor justo, ele tinha que o abençoar liberalmente, ou seja, tinha que ir além daquilo que era direito.
E o Senhor dizia, assim como eu te abençoo liberalmente, tu também tens que abençoar liberalmente esse teu servo. Por último, havia mais uma condição. Aquele servo, ele tinha a opção de poder permanecer escravo. Ele não podia ser obrigado a ser escravo para sempre. Pela lei, ao 7º ano ele tinha que receber a sua carta de alforria e ele tinha que ser liberto com uma indemnização para poder começar a sua vida de novo, ter um bom dinheiro amealhado para começar a sua vida. Porém, o escravo, então, ele tinha essa opção. Pela vontade dele, se ele quisesse, pelo amor que tinha em relação ao seu Senhor, pelo amor que tinha em relação à família do seu Senhor, ele podia escolher, sem ninguém o obrigar, mas ele podia escolher permanecer escravo. Nessa condição, o Senhor então teria que pegar uma sovela, que é uma ferramenta usada pelo sapateiro para furar o couro, e com essa sovela ele furava a orelha do seu servo, e então ele, nesse caso, ele permaneceria escravo para sempre. Não existiria mais então a lei dos 6 anos, e ele iria permanecer escravo para sempre, ele iria abrir mão do dinheiro, iria abrir mão da indemnização, e ele iria permanecer escravo para sempre. Esta era a lei que regulamentava o sistema de escravatura em Israel, como você pode ver, bem diferente daquilo que era praticado pelo sistema de escravatura dos outros povos. Na semana passada, então, nós meditamos acerca desse relacionamento entre o Senhor e o seu servo. Não é? Nós dissemos que a palavra de Deus é, entre outras coisas, um livro de relacionamentos. Ela fala de muitos relacionamentos, em particular o relacionamento de Deus com o homem, o relacionamento do homem com Deus, mas também o relacionamento do marido com a esposa, dos pais com os filhos, dos servos com os seus senhores, vários modelos de relacionamento. E na semana passada, então, nós refletimos sobre esse relacionamento, o relacionamento entre Deus e o seu servo, embasado no modelo deste relacionamento, deste texto. Como o Senhor se relacionava com o seu servo, como o Senhor tinha que tratar aquele servo ao longo daqueles 6 anos em que ele estava ali servindo ele, como o Senhor tinha que tratar esse servo. E em base nesse modelo nós tiramos algumas lições espirituais para a nossa vida e aprendemos algumas coisas sobre como é que Deus realmente também se comporta para connosco, como nosso Deus, como o nosso Senhor, e nós sendo seus servos, como Deus nos trata com tanto carinho, com tanto chamego. E para hoje nós tínhamos então separado o lado inverso desta questão. Como é agora que o servo se deveria comportar, como o servo se deveria relacionar com o seu Senhor. E nós queremos meditar nessa perspectiva hoje com vocês, e através dessa perspectiva nós também aprendemos alguma coisa sobre como é que deve ser o nosso relacionamento com o nosso Deus enquanto seus servos. No versículo 16 nós lemos assim: porém, se ele te disser, não sairei de ti, porquanto te amo, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e furarás a orelha à porta, e teu servo será para sempre. Em primeiro lugar, o relacionamento do servo com o seu Senhor era um relacionamento em que ele abria mão da liberdade pela companhia do seu Senhor. Nós estamos falando agora daquela situação última em que o servo decide não ir embora. Ele tinha direito, ao fim de 6 anos, trabalhou para aquele homem, ao fim de 6 anos, ele então tinha direito, no 7º ano, ele tinha direito a ir embora com uma boa indemnização. Porém, ele tinha uma opção, a opção de não querer ir embora. Quando o servo usa essa opção, o que ele estava fazendo? Ele estava abrindo mão da sua liberdade por causa da companhia do seu Senhor. Durante aqueles 6 anos ele foi tão bem tratado, ele se sentiu tão amado, ele se sentiu tão acarinhado, ele se sentiu tão confortável naquela casa, que agora ele chegou a hora em que ele tem que decidir se ele vai embora e se torna um homem livre e começa a sua vida, uma vida nova, ou se ele prefere ficar com o seu Senhor e ficar com ele para sempre. Se ele tomasse essa decisão, ele estaria então, em primeiro lugar, abrindo mão da sua liberdade, porque ele preferia a companhia do seu Senhor. Ele podia começar uma nova vida, porém a companhia do seu Senhor, a estima que ele tinha pelo seu Senhor e pela sua família, o carinho que ele tinha pelo seu Senhor, fazia com que ele abrisse mão da sua liberdade para ficar com o seu Senhor, com a família dele. Este é um exemplo do que acontece, por exemplo, no casamento. No casamento, os cônjuges ficam juntos porque eles se amam. Não existe nada que obrigue
um cônjuge a ficar com o outro. Ele pode ir embora. Infelizmente, muitos casamentos se dissolvem porque um decide ir embora, decide ser livre, escolhe a liberdade. Mas quando eles se amam, eles abrem mão da liberdade porque querem ficar juntos, querem a presença do outro na sua vida. É assim também nós em relação ao nosso Deus. Existe uma carta de alforria para mim e para você. Ninguém é obrigado a ficar com Deus. Nós podemos ir embora, porém nós abrimos mão da nossa liberdade pela presença do nosso Deus na nossa vida, porque nós o amamos e Ele nos conquistou com o seu amor, como nós dissemos na semana passada, e então nós queremos ficar com o nosso Deus. Nós entregamos a nossa liberdade para o nosso Deus porque o amamos. Podemos dizer que o cristão ele não é livre, porque todo aquele que ama não é livre. O amor, ele nos aprisiona. O amor, ele nos segura na presença da pessoa. Então nós abrimos mão da nossa liberdade porque queremos ficar com o nosso Deus. Somos servos do amor de Deus. Deus nos conquistou pelo seu amor e nós nos tornamos servos do seu amor. O apóstolo Paulo foi um homem de Deus que nos ensina claramente pela sua vida o que é abrir mão de tudo por causa do amor de Deus. E ele foi conquistado pelo amor de Deus e então ele dizia assim: já não sou mais eu que vivo, agora é Cristo que vive em mim. Ou seja, ele desistiu de viver por ele mesmo para deixar Cristo se manifestar, Cristo se expressar através da sua vida. Para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, ou a vida só valia a pena para ele se deixasse Jesus viver através dele. E partir para a presença de Deus era muito melhor, porque ele ia estar para sempre com o seu Senhor. Temos aqui o exemplo de alguém que abriu mão da liberdade, foi conquistado pelo amor de Deus e se tornou um servo do amor de Deus. Esta então é a primeira lição. O verdadeiro servo, ele troca a liberdade pela companhia do seu Senhor. Em segundo lugar, o verdadeiro servo, ele troca a possibilidade de ganho pela companhia. Nós também dissemos que ao fim de 6 anos, aquele servo tinha que ser liberto. E quando ele fosse liberto, ele ia embora com os bolsos cheios. E ele ia embora bem indemnizado. Ele levava dinheiro para começar uma nova vida. Porém, na hora que ele decidisse ficar com o seu Senhor, além de abrir mão da sua liberdade, ele também ia abrir mão daquele dinheiro. Ele não tinha mais direito àquele dinheiro, àquela indemnização. O Senhor podia dizer àquele escravo: vai embora, eu te abençoo. Vai embora que eu te dou dinheiro. Vai embora que eu vou te indemnizar. Mas ele dizia: eu não vou. Eu não quero o dinheiro, eu prefiro você. Eu prefiro a sua família, eu prefiro a sua casa. Eu quero ficar com você. Então o Senhor insistia: vai embora que eu te indemnizo. Vai embora que eu te dou presentes. Mas ele dizia: eu não vou. Eu prefiro ficar com você. Hoje prega-se uma doutrina verdadeiramente contrária a essa. Hoje prega-se o contrário. Diz que Deus chama o pecador e diz: vem que eu te abençoo, vem a mim. E o pecador diz: eu não quero. Aí Deus insiste com o pecador: vem que eu vou te abençoar, vem que eu vou te dar prosperidade, eu vou te fazer um homem rico, eu vou te dar carro, eu vou te dar casa, vem. E o pecador diz: eu não quero, eu prefiro a minha vida. Como está invertida a ordem do Evangelho. Na palavra de Deus nós realmente lemos que Deus convida o pecador para ir à sua presença, mas o pecador tem que se quebrantar na presença de Deus. É o pecador que precisa realmente tomar a decisão, da mesma forma que este servo. Era ele que tomava a decisão se ele queria ou não queria Deus. Existe uma carta de alforria para todos nós. O Senhor chegou a dizer aos seus discípulos: quereis ir embora também? Podem ir, não tem nenhum problema. Vocês não vão sofrer por causa disso. Hoje prega-se que Deus ameaça a pessoa: se você for embora, você vai para o inferno. Se você for embora, você vai ser prejudicado. Hoje prega-se o contrário, prega-se que há uma maldição para aquele que vai embora. Nada disso. Há uma carta de alforria para quem quiser ir embora. Ninguém é obrigado a ficar com Deus. Agora, aqueles que ficam com Deus, ficam porque são conquistados pelo seu amor. Abrem mão da possibilidade de lucro, abrem mão da possibilidade de riqueza para ficar perto do Senhor. Porque sabem que nada vale mais, nada é mais abençoado, nada tem maior valor do que a presença de Deus na nossa vida. Não tem dinheiro que pague, não tem liberdade que pague a presença de Deus na nossa vida. Contudo, para aquele que decide ficar com Deus, agora Deus diz: uma vez que você quis ficar comigo, uma vez que você escolheu ficar perto de mim porque me amou, eu vou fazer de você agora o meu herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E como diz o apóstolo Paulo em outro lugar, tudo é nosso.
Deus tem bênçãos infindas, bênçãos no reino celestial para aquele que fica com Ele, para aquele que permanece na sua presença. Porém, essas bênçãos elas não são conquistadas pela ambição, elas são conquistadas pelo amor. Deus dá bênçãos ilimitadas, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, para aquele que o ama, para aquele que abre mão das riquezas materiais, porque quer a presença de Deus na sua vida. Então o amor, ele além de abrir mão da liberdade, o amor do servo para com o seu Senhor, além de abrir mão da liberdade, ele também abre mão, muitas vezes, da possibilidade de lucro, muitas vezes da possibilidade de uma carreira brilhante no mundo secular, porque ele quer ser um servo de Deus, ele quer se dedicar ao Evangelho, ele quer se dedicar ao reino de Deus, quer se dedicar ao ministério, e então ele percorre uma nova carreira. Talvez uma carreira com algumas restrições, com algumas limitações na área material, mas certamente uma carreira muito mais abençoada do que aquela que teríamos no mundo, sendo ricos, conquistando bens materiais, mas sem a presença de Deus. Esta é a segunda lição, então, que nós aprendemos aqui nesse texto da Palavra de Deus. Em terceiro lugar, o amor deste servo tinha que ter a coragem de assumir o compromisso. Na hora que aquele servo decidisse que iria ficar com o seu Senhor, que não iria querer ir embora, que iria permanecer naquela família, ele tinha que ter a consciência de que era para sempre. Era um compromisso para sempre que ele tinha que firmar com o seu Senhor. Não haveria mais depois a possibilidade de retorno. Não havia mais a possibilidade de ele um dia se arrepender e querer ir embora. Não, agora ele ia se tornar escravo para sempre. Então era uma decisão muito séria que aquele servo tinha que tomar. Ao fim daqueles 6 anos, ele tinha realmente essa escolha. Ir embora, começar uma nova vida, ou ficar com o seu Senhor, mas ele tinha que saber que se ele decidisse ficar com o seu Senhor, iria ser para sempre. Se você quer ser um servo de Deus, se eu quero ser um servo de Deus, nós temos que ter a convicção de que vai ser para sempre. Deus não recebe servos por um tempo. Deus não recebe servos que têm dúvidas se querem ou não permanecer com o seu Senhor. Deus recebe servos que estão convictos da sua decisão, que querem realmente ficar com o seu Senhor para sempre. Esta é uma grande decisão que eu e você precisamos ter plena consciência. Você quer ser um servo de Deus? Tem que ter consciência de que não vai ser por um tempo. Tem que ter consciência de que vai ser para sempre. As pessoas não têm dificuldade quando alguém recebe Jesus como seu Salvador. As pessoas não têm dificuldade que você vá por um tempo. Na realidade, as pessoas dizem assim: não, deixe, uma hora ele volta. É só um tempo, é só uma experiência. Ao fim de algum tempo ele vai voltar. Deixe. O problema é quando as pessoas começam a entender que nós não vamos voltar. Que a nossa decisão foi uma decisão pelo nosso Deus para sempre. E aí realmente as coisas se complicam muitas vezes para nós. Muitas pessoas são perseguidas porque as suas famílias e os seus amigos eles compreendem que aquela decisão ali foi para sempre. Deus só recebe servos se for para sempre. Por isso aquele senhor tinha que furar a orelha do seu servo, porque a orelha ela não regenera. As pessoas que hoje furam as suas orelhas para botar um brinco, elas sabem que aquele furo ele não vai regenerar, ele não vai fechar. Então esse sinal era um sinal de que aquela decisão estava sendo tomada por aquele homem ou por aquela mulher, era uma decisão para sempre. Deus só recebe servos se for para sempre. Você quer ser um servo ou uma serva de Deus, tem que ter consciência de que vai ser para sempre. Em quarto lugar, nós aprendemos que aquele servo e aquele senhor, eles haviam construído um relacionamento muito próximo e muito íntimo ao longo daqueles 6 anos. Por que é que aquele servo tomava aquela decisão de querer permanecer servo, de querer permanecer escravo ao fim de 6 anos? Porque foi construído um relacionamento de amizade, um relacionamento de intimidade entre aquele servo e o seu senhor. Porém, apesar de toda aquela intimidade, apesar de toda aquela amizade, ele iria permanecer servo, ele iria permanecer escravo. A certo momento o Senhor Jesus voltou-se para os seus discípulos e disse-lhes: não vos chamarei mais servos, agora vou-vos chamar de amigos. O Senhor estava construindo também com os seus servos, o Senhor constrói comigo e com você um relacionamento de amizade, um relacionamento de intimidade entre nós e o nosso Senhor. Porém, ainda que o Senhor nos chame de amigos, nós sempre lhe chamaremos de Senhor, porque nós somos seus servos. Precisamos resistir a essa tendência que existe hoje de banalizar o relacionamento do homem com Deus.
Alguns falam de Deus como sendo um igual, como sendo alguém comparável a Ele. Falam o homem lá de cima. Não tem homem lá de cima. Lá em cima tem o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, que deve ser tratado com todo o respeito e com toda a reverência. Ainda que Ele nos trate por amigos, nós sempre o trataremos como Senhor, porque Ele é o nosso Senhor e nós somos seus servos. Lembra-nos aqui nosso relacionamento com o nosso pai humano. Por muito paizão que ele seja, muito amigão que ele seja, nós sempre o chamaremos de pai, porque Ele, além de tudo, Ele é o nosso pai. É o mesmo que se aplica também em relação ao nosso Deus. Então, meu amigo, por muito próximos que nós sejamos de Deus, por muito íntimos que nós sejamos de Deus, nós precisamos sempre manter a reverência e o respeito ao nosso Deus. E Ele sempre será o nosso Senhor. Deus chama os seus servos de amigos, porém nós nos permitimos sempre lhe chamar de Senhor. Amém? Então essas são algumas lições, 4 lições que nós aprendemos aqui nesse texto, agora dessa nova perspectiva. Deus como nosso Senhor e nós como seus servos. E como nós nos podemos e devemos relacionar com o nosso Deus. Somos servos do nosso Deus por decisão nossa, por decisão espontânea nossa, porque nós abrimos mão da liberdade do mundo para sermos servos de Deus. Porque nós abrimos mão da possibilidade de lucro para sermos servos de Deus. Porque nós temos a coragem de assumir um compromisso que sabemos que é para sempre. E porque nós, apesar da intimidade que nós podemos ter com o nosso Deus, e ainda que Ele nos chame de amigos, nós sempre seremos seus servos e sempre o trataremos como o nosso Senhor. Amém? Pois que Deus abençoe a sua vida, receba esta palavra, seja um servo de Deus, revise também a sua vida na presença de Deus, se realmente você está sendo este servo verdadeiramente dedicado, ou se é aquela pessoa que está sendo um servo meia boca, um servo que serve às vezes e quando você quer impor a sua vontade, você faz a sua vontade e não está nem aí para Deus. Então, o modelo de servo, o modelo de relacionamento entre nós e o nosso Deus é este que nós aprendemos pela sua palavra. Um relacionamento sério, com compromisso, com consciência, com convicção de que somos servos de Deus e servos de Deus para sempre. Mas que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua família e que o nome do nosso Deus seja glorificado, seja na nossa vida, na nossa igreja, seja na sua vida e na sua família. Amém? Que Deus nos abençoe.